No oitavo vídeo da série A Igreja, abordaremos o tema A Igreja, Poder e Autoridade. A Igreja de Cristo, enquanto corpo de Cristo, exerce uma autoridade delegada por Deus. Contudo, essa autoridade não é absoluta, mas está sujeita à vontade de Deus, conforme revelado nas Escrituras. Este vídeo buscará explorar como a autoridade da Igreja se manifesta e como é exercida de forma bíblica. Ao longo da história da Igreja, a questão do poder e autoridade sempre foi central. A partir do Novo Testamento, vemos claramente que a autoridade de Cristo foi transferida para a Igreja, representada pelos apóstolos e pelos líderes eclesiásticos. No entanto, essa autoridade não é para ser exercida de maneira autocrática ou arbitrária, mas deve ser fundamentada na palavra de Deus e no exemplo de Cristo, o maior modelo de serviço e humildade. Neste vídeo, vamos refletir sobre o conceito de poder e autoridade dentro da Igreja, explorando a maneira como o Senhor Jesus delegou essa autoridade aos apóstolos e como isso se reflete na prática da Igreja. Também examinaremos as implicações dessa autoridade no contexto contemporâneo, onde muitas vezes a Igreja enfrenta desafios no reconhecimento e aplicação de seu poder legítimo diante de um mundo secularizado e antagonista à verdade bíblica. A autoridade da Igreja não é inerente a ela mesma, mas procede diretamente de Cristo, que é a cabeça da Igreja. Efésios 1, 22 a 23. No Evangelho de Mateus, Jesus declara: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18. E essa autoridade é delegada à Igreja no cumprimento de sua missão. A base dessa autoridade está na palavra de Deus, que define os limites e direções para o exercício do governo eclesiástico. A autoridade da Igreja é exercida de diversas maneiras. Na pregação da palavra, 2 Timóteo 4:2. Na administração dos sacramentos, Mateus 28, 19 e 1 Coríntios 11, 23 a 26. E na disciplina eclesiástica, Mateus 18, 15 a 18. Essa autoridade, no entanto, não pode ser exercida de maneira tirânica, mas deve refletir o caráter de Cristo como servo e pastor do rebanho. 1 Pedro 5, 2 a 3. O Novo Testamento estabelece claramente os ofícios dentro da Igreja, especialmente o de presbíteros e diáconos. Os presbíteros são chamados para governar, ensinar e pastorear. 1 Timóteo 3, 1 a 7, Tito 1, 5 a 9. Enquanto os diáconos servem a Igreja em suas necessidades práticas. Atos 6, 1 a 6, 1 Timóteo 3, 8 a 13. A autoridade desses oficiais deve estar fundamentada na Escritura e no serviço ao povo de Deus. A autoridade da Igreja não é ilimitada. Ela deve estar sempre submetida às Escrituras e não pode se sobrepor à soberania de Cristo. Colossenses 1,18. Além disso, a Igreja não tem poder para legislar além do que Deus revelou, nem para impor tradições humanas, como se fossem doutrina. Marcos 7, 7 a 9. Historicamente, a tradição reformada ensina que a Igreja e Estado possuem esferas distintas de autoridade, mas ambas são ordenadas por Deus. Romanos 13, 1 a 7. A Igreja tem o dever de proclamar a verdade e influenciar a sociedade por meio da pregação do Evangelho e da aplicação da lei de Deus, enquanto o Estado tem a responsabilidade de manter a ordem civil e punir os malfeitores. 1 Pedro 2, 13 a 14.
Diante dos desafios modernos, a Igreja precisa reafirmar sua autoridade diante de um mundo secularizado. Isso envolve manter a fidelidade doutrinária, exercer disciplina eclesiástica de forma bíblica e resistir à tentação de conformar-se aos padrões culturais. Romanos 12, 2. Além disso, os líderes e membros da Igreja devem lembrar que sua autoridade não é um fim em si mesma, mas um meio para edificar o corpo de Cristo e glorificar a Deus em todas as áreas da vida. Efésios 4, 11 a 16. A Igreja exerce poder espiritual através da pregação fiel do Evangelho, da ministração dos sacramentos e do ensino da doutrina verdadeira. 2 Timóteo 4, 1 a 5. Esse poder não é carnal nem político, mas espiritual, sendo concedido por Cristo para edificação e fortalecimento do povo de Deus. 2 Coríntios 10, 4 a 5. A autoridade espiritual da Igreja inclui a responsabilidade de disciplinar seus membros em casos de pecado grave, buscando sempre a restauração e a santificação da comunhão dos santos. 1 Coríntios 5, 1 a 5. 2 Tessalonicenses 3, 14 a 15. Além disso, a Igreja deve se posicionar profeticamente diante da cultura e do Estado, denunciando o pecado e chamando todas as esferas da sociedade ao arrependimento e à obediência à palavra de Deus. Atos 5, 29, Efésios 5, 11. Esse chamado profético é um aspecto essencial do poder espiritual da Igreja, que não pode ser negligenciado. A autoridade e o poder da Igreja estão diretamente ligados à sua missão de expandir o reino de Deus na Terra. O pós-milenismo enfatiza que a Igreja não está destinada a um fracasso histórico, mas sim à vitória progressiva do Evangelho, até que todas as nações sejam discipuladas. Mateus 28, 19 a 20. Esse avanço ocorre pelo ensino fiel da Escritura, pela formação de famílias piedosas e pela influência sobre a cultura e pela submissão de todas as esferas da sociedade à lei de Deus. Isaías 2, 2 a 4. 1 Coríntios 15, 25 a 26. O governo da Igreja deve estar fundamentado na lei de Deus, e seu objetivo final é glorificar a Cristo através da transformação das nações. O reino de Deus cresce de maneira progressiva na história, como um fermento levedando toda a massa. Mateus 13, 33. E a Igreja tem um papel ativo nesse processo. A autoridade e o poder da Igreja não são meramente institucionais ou formais, mas espirituais e fundamentados na palavra de Deus. A Igreja é chamada a exercer sua autoridade de maneira fiel, conduzindo o povo de Deus em santidade e promovendo o avanço do reino de Cristo na terra. Isso envolve não apenas a pregação e a disciplina, mas também a formação de uma cosmovisão cristã que afeta todas as áreas da vida, incluindo a família, a cultura e a política. Em um mundo onde muitas igrejas têm abandonado a aplicação da lei de Deus e se rendido ao secularismo, é essencial que a Igreja resgate sua missão bíblica e exerça sua autoridade conforme o modelo estabelecido por Cristo e pelos apóstolos. Somente assim ela poderá cumprir sua vocação de ser luz no mundo e sal na terra. Mateus 5, 13 a 16. Trazendo todas as nações à obediência de Cristo e glorificando a Deus em todas as esferas da vida. Bom, vamos ficando por aqui. Agradeço a atenção por ter assistido o vídeo até aqui no final e até o próximo vídeo. Peço que curta, comente e compartilhe. Bom, pessoal, é isso. Um forte abraço e até mais.